é Bruno Duarte, eu sou engenheiro de aplicações na Keysight Technologies e hoje falaremos sobre uma solução sem precedentes na indústria, que é um novo produto que ele se chama Receiver Calibrator, ou, em sua forma mais curta, chamamos de RCAL, que basicamente é uma nova técnica de calibração para teste de DUTs que sejam transmissores. A calibração ela é um ponto bastante importante quando falamos em caracterizar um dispositivo sob teste, porque quando estamos medindo alguma coisa, queremos a maior precisão possível e a maior confiabilidade no sentido de isolar as variáveis que não sejam pertinentes, que não estejam relacionadas com o dispositivo que queremos medir. Então, temos um exemplo clássico do analisador de redes, que é o equipamento que usa mais tempo essas técnicas de calibração, que seria a compensação de sinal de perdas que são externas ao equipamento, já que as especificações do equipamento são da medida com plano de referência na porta do instrumento. Só que frequentemente temos outras interconexões entre o instrumento e o dispositivo sob teste. Então, no caso do VNA, temos a calibração para compensar cabos, adaptadores, para isolar o nosso dispositivo que queremos testar. E com a nova tendência no mercado de maiores frequências, ondas milimétricas, maiores larguras de banda, essas perdas elas ficam mais representativas, elas influenciam mais ainda nas medidas. Por isso é importante que essas perdas externas sejam calibradas. Então a calibração dessa apresentação é a calibração do usuário, ou seja, não é a calibração de fábrica, onde se envia o equipamento para o centro de serviço para que seja auferidas as especificações, e também não é a compensação em função do drift de temperatura que o equipamento faz automaticamente. Essa é uma calibração da medida de perdas externas ao equipamento. Aqui temos a calibração para 3 classes de produto, a mais antiga no VNA, quando estamos medindo a resposta em frequência, né, uma resposta ao estímulo de um dispositivo. Então a calibração é feita com os padrões mecânicos ou P-Short Load ou um kit eletrônico. Para um teste de um dispositivo que queremos testar o receptor dele, nós testamos ele com um gerador de sinal. E frequentemente é utilizado um power meter ali na ponta, onde se tem um feedback, e aí você consegue planificar, em termos de potência, o nível de sinal que está entrando no dispositivo. Porém, não há um padrão na indústria para o teste contrário, um teste de TX, entre a saída do dispositivo e um analisador de espectro. Algumas abordagens, então, para testar, fazer essa compensação no teste utilizando o analisador de espectro, uma delas seria usando o VNA. Então, o cabo que vai ligar a saída do transmissor do seu dispositivo até o analisador de espectro, por exemplo, ele pode ser caracterizado num analisador de rede, que vai gerar um arquivo touchstone file, extensão .s2p, por exemplo, em que você vai ter uma compensação de magnitude fase, a qual pode ser carregada dentro do analisador de espectro. Alguns contras dessa técnica é que ela caracteriza um cabo externo, então ela não vai caracterizar a resposta em frequência do analisador de espectro, por exemplo, e nem a resposta em IF no caso de demodulação e de análise de sinais. Ela também não leva em conta o descasamento de impedância que você tem naturalmente, porque você vai tirar esse cabo da caracterização do VNA e conectar entre o seu TX e o analisador de espectro, já vai ser outra interconexão com outro descasamento de impedância. Além de tudo, o VNA, se você tiver um VNA em mãos, tudo bem. Agora, se você não tiver um VNA em mãos, ele é um investimento considerável se você quiser utilizar um VNA somente para fazer essa compensação. Uma outra técnica
é utilizar ali então um gerador de sinal no plano ali de referência, onde vai o transmissor do seu dispositivo sob teste, você coloca um gerador de sinal, de maneira que você vai conseguir medir o sinal que está chegando no analisador de espectro. Então você vai fazer isso nas várias frequências que você quer testar e vai fazer a medida no analisador de espectro. Com isso você vai ter qual que é a perda que você tem nesse caminho e aí você consegue fazer uma correção de amplitude também. Os contras dessa técnica, ela só corrige magnitude, então ela não vai corrigir nem informação de fase e também nem as correções de IF internas do analisador de espectro. Ela é uma técnica bem manual, na verdade ela é bem similar a um analisador de rede escalar. Então o usuário tem que escrever uma automação e além de tudo tem que ter instrumentação externa aí como um gerador de sinal. Então é uma técnica e o Power Sensor também, mas é uma técnica que ela também exige um tempo do usuário para poder fazer essa compensação também, que também não vai ser a melhor compensação possível. Esta nova solução, o RCal, como que ela funciona? Você pode pensar como sendo um dual do Power Meter. Então, o Power Meter ele mede a potência muito bem. Já o RCal ele é um gerador de precisão. Então, ele é um gerador de precisão que tem uma ampla faixa de frequência e ele é caracterizado e calibrado na fábrica de maneira que este loop fique completamente automatizado. Então você vai conseguir corrigir todas as perdas do caminho, conectores, adaptadores, descasamento de impedância entre o cabo e o analisador de espectro, resposta em frequência em RF, resposta em frequência em IF, ou seja, uma correção de erros completa e de maneira completamente automatizada. Dentre os principais pontos do RCal, podemos mencionar que temos vários modelos, até uma frequência máxima de 110 GHz. Ele é muito parecido com o calibrador eletrônico, então ele é pequeno, ele tem um fator de forma bem pequeno, ele é alimentado exclusivamente pela própria porta USB do equipamento. Ela já gera energia suficiente para que ele opere de maneira satisfatória. Aqui temos um caso em que o RCal pode ser mais valoroso ainda, quando temos um sistema com várias interconexões, né? Podemos ter vários pontos de teste e fazer toda essa compensação é algo bem trabalhoso. E com o RCal você consegue conectar ele em cada um dos pontos e conseguir armazenar no analisador todas as correções de todos os caminhos entre o seu TX e um analisador de espectro, tornando a medida bem prática e fácil de ser feita. Aqui temos um exemplo de medida com o RCal off e o RCal on. Então foi feita a medida com o TX gerando e medindo diretamente no analisador de espectro e depois foi feita a correção com o RCal. E aqui vemos uma melhora do EVM destacada abaixo devido a esta técnica. E aqui temos a mesma diferença para informação de fase. Então, temos uma grande melhoria aqui na fase devido ao uso do RCal. Podemos resumir, então, os principais pontos do RCal. Ele vai trazer mais precisão às suas medidas de TX. Ele vai mover realmente o plano de referência, assim como é feito no VNA. Ele vai fazer isso para o analisador de espectro. É como se o plano de referência do analisador de espectro estivesse imediatamente próximo ao TX do seu dispositivo sob teste. Ele calibra, então, ele faz correções em sinais de largura de banda até 5 GHz. E ele é bem conveniente, porque ele é USB, ele é pequeno, ele tem uma ampla faixa de frequência, ele é alimentado pela porta USB do equipamento e tudo isso já está feito de maneira automatizada. Para adicionais e eventuais dúvidas, vocês podem também ficar à vontade para entrar em contato comigo neste número de telefone ou e-mail. Obrigado.